Pessoal, foi impressionante. O Igor, ele me chamou semana passada e a verdade é que eu queria falar sobre oração. Eu queria falar sobre se nós temos orado adequadamente ao Senhor. Mas Deus não queria que eu falasse sobre isso. Durante o devocional de terça-feira, o Senhor trouxe algo muito forte ao meu coração, uma mensagem daquilo que Ele queria falar aqui conosco nessa noite. Por isso eu queria pedir para você nesse momento para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do verso 13, nós vamos falar a respeito do chamado de Levi. Diz assim a palavra de Deus: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, os viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Só até aí, gente. Pai, muito obrigado por essa noite, papai. Fala, Senhor, através da tua palavra, Pai, que o Espírito Santo venha nos guiar nessa noite, venha guiar cada palavra que eu disser, Pai. Ó Pai, que eu possa diminuir e o Senhor crescer, e que o Teu Espírito Santo traga, Senhor, revelação, traga luz ao nosso coração, Pai. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Antes de começar, eu queria realmente fazer meio que um resumo do que a gente tem vivido. A gente começou o ano de uma forma, nós começamos acelerados, e de repente em março aqui no Brasil ocorreu algo que foi meio surpreendente, algo como se a gente tivesse sido parado, algo como se Deus quisesse falar ao nosso coração. E sabem, eu não sei vocês, durante esse tempo que Deus tem ministrado ao meu coração sobre intimidade, sobre relacionamento, sobre aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, e como isso tem sido grandioso, amigos, como isso tem sido valioso para nós. E sabe, queridos, o texto que nós acabamos de ler é o Evangelho de Marcos, um evangelho que foi escrito por João Marcos, o mesmo João Marcos de Atos capítulo 12. O João Marcos que na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele foi aquele que desistiu, ele abandona a missão. E naquele momento ele, que era um dos seus auxiliadores, ele a partir daquele momento, junto com seu primo Barnabé, ele volta e passa a ser auxiliador do apóstolo Pedro. Alguns historiadores vão falar, inclusive, que João Marcos, nesse evangelho, ele trouxe, na verdade, relatos do próprio apóstolo Pedro sobre os eventos que giraram em torno do ministério terreno de Jesus. E o interessante é que ele escreveu entre os anos 50 e 60, e o público-alvo que ele queria alcançar eram os romanos. É por isso que esse evangelho ele é mais objetivo, porque o romano ele era mais pragmático, ele não tinha tempo. A gente vê que, por exemplo, quando Jesus encontra com o centurião não precisa que Jesus vá ao local, ele apenas diz: com a palavra da tua boca, eu creio que o meu servo será curado. Então ali naquele momento, na verdade, é por isso que ele é um pouco mais corrido. Você não vai ver muito sobre a genealogia de Cristo, você não vai ver muito sobre onde ele nasceu. O evangelho já inicia com Jesus na ativa, com Jesus operando. E outro detalhe importante é que esse também é considerado o evangelho dos discipuladores, porque neles a todo momento Jesus ele está ensinando ao seu povo,
e a todo momento ele coloca em prática o seu próprio ensinamento. E na passagem que a gente acabou de ler, nós vemos Jesus, e aí na versão NVE, versão jovem, tretando com os fariseus pela segunda vez. A primeira vez é também no capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico, mas antes disso, ele perdoa os pecados. E ali os fariseus, eles perdem a cabeça, porque na cultura deles somente Deus poderia perdoar. Não só na cultura, só Deus perdoa pecados. Só que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o próprio Deus, Ele pode perdoar pecados. E aqui novamente os fariseus, eles ficam chocados porque Jesus resolveu não só chamar Levi. E para quem não sabe, Levi é ninguém menos do que o apóstolo Mateus, do Evangelho de Mateus. Alguém que foi escolhido a dedo pelo próprio Cristo para pregar o Evangelho. Alguém que foi até o fim, aquele que combateu o bom combate e guardou a fé. A história vai falar que ele morre na Pérsia. Ele morre na Pérsia pregando o Evangelho. Alguém a quem o Senhor olhou quando ninguém cria, porque na verdade o publicano era alguém que, embora fosse judeu, ele trabalhava para o Império Romano. E naquele contexto era muito humilhante para o judeu recolher imposto e entregar a César, quando na verdade tudo deveria ser destinado ao templo. E aquilo para as pessoas era como se Levi ou Mateus, não importa, vou falar Mateus a partir de agora, era como se Mateus fosse um traidor, como se fosse alguém que não era do seu próprio povo. Para vocês terem uma ideia, os fariseus não permitiam que os publicanos pisassem nas reuniões da sinagoga. Ninguém olhava para Mateus, ninguém o tratava como um ser humano. E para piorar, o Império Romano admitia que os publicanos cobrassem propina. Isso mesmo, ele não só colhia impostos, como ele podia colher o próprio imposto. Por isso que a maioria dos publicanos era um povo muito abastado, muito rico, entretanto totalmente largado. E aí nesse contexto vocês imaginam o que os fariseus sentiram. Alguém que se dizia santo, alguém que chegou como um profeta, eles não tinham revelação que ele era o próprio Filho de Deus, mas ali eles olham aquilo e falam, gente, como é que ele pode querer se sentar contra um traidor, contra uma escória? Para um fariseu, um publicano era sinônimo de lixo. E quantas vezes nós somos colocados nesse local? Quantas vezes o mundo aí fora não nos valoriza? Quantas vezes cada um de nós se encontra numa situação onde o olhar humano revela condenação para o nosso meio? Mas Jesus, Ele tem uma palavra para você. Jesus, Ele quer fazer algo aqui nessa noite. Você talvez entrou, obrigado Hudson, vou até tomar aqui gente, só um minuto. Então, continuando gente, onde é que eu parei? Peraí. Tá, Mateus, ele era essa pessoa, e de repente Jesus quer se relacionar com ele. Jesus não só o chama, segue-me. E no Evangelho de Mateus nós temos mais detalhe quanto a isso. Mateus, ele chama todos os seus amigos e faz uma festa. É esse almoço descrito aqui. E ele está super empolgado, e Jesus vai lá, se senta no meio dos publicanos. E sabe, gente, sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? É que Jesus, Ele é a maior expressão do amor de Deus. Vocês conseguem imaginar o Deus Santo, um Deus poderoso, que na sua graça e na sua misericórdia, Ele abandona o próprio trono, Ele abandona tudo aquilo de perfeito, Ele se humilha, e Ele se humilha no ato da encarnação, Ele se humilha a ponto de se fazer homem. Sabe, gente, Jesus poderia abrir o céu, descer com 30 anos e falar, cheguei, sou o Filho de Deus. Não, Jesus quis nascer, Jesus quis ter gestação, Jesus quis ter dor de dente, Jesus quis ter febre, Jesus quis sentir frio, sentir fome, padecer. Mas sabe qual que é o legal, gente? Ou o que é curioso sobre esse texto? É que Jesus estava ali disponível, como Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para falar ao seu coração. Mas pensem comigo, se Ele veio em favor de todos, por que a gente sempre vê um tratamento diferenciado em relação aos fariseus? Porque os mestres da lei eram tratados de forma áspera por Jesus. Porque se Jesus é amor,
E se Jesus é essa expressão daquilo que Deus quer fazer, que é reconciliação, desde o Jardim do Éden, em Gênesis 3:9, nós vemos Deus com seu chamado a Adão: onde estás, Adão? E a partir daquele momento começa o que a gente chama de Missio Dei, a missão de Deus. Deus indo atrás do homem, Deus preparando o mundo para quando Ele próprio descesse, quando Ele próprio se fizesse carne. Quantas vezes a gente vê essa informação, mas algo precisa ser dito aqui nessa noite sobre os fariseus. Algo precisa começar a falar no nosso coração, porque se eles não tinham acesso a Jesus, é porque na verdade tinha algo que os impedia. E a resposta para esse dilema, ele está no verso 17. O texto vai falar aqui. Deixa eu acompanhar por aqui. Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Sabe, queridos, nós precisamos entender uma coisa aqui nessa noite. Jesus não está falando que o fariseu é justo. Ele não está falando que o fariseu é são. Ele está falando o seguinte: que aquele que não se humilha aos meus pés, aquele que não corre na minha direção de forma arrependida, ele não me recebe. E se ele não me recebe, eu não recebo ele. Jesus tinha a compreensão do coração do fariseu. E só para vocês terem uma ideia, tem um texto em Lucas 18, de 9 a 14, onde Jesus, ele faz uma parábola onde um fariseu sobe ao templo para orar e um publicano. E ali o texto vai falar que é como se o fariseu orasse para si próprio. Ele sempre fala: ai, Jesus, glória a Deus que eu não sou como esse cara aqui. Eu jejuo, eu entrego o dízimo de tudo, eu sou certo, eu sou um cara do bem, eu pago imposto, eu sou o cara. Só que sabe, gente, se tem uma coisa que Jesus falou no nosso meio durante essa quarentena é: eu sou o Senhor. Dobrem os seus joelhos e comecem a declarar que eu sou o Senhor. O Senhor, Ele não perdeu o controle dele nesse tempo. O Senhor permanece soberano no nosso meio. Sabe, é tempo de nós como igreja, nós vivemos, por exemplo, o Descende, nós vimos ali, nós clamamos por arrebatamento. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Jonathan Edwards vai falar o seguinte: não existe avivamento sem arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Sabe, queridos, eu quero falar com você também aí de casa, com você que está aqui pela primeira vez. Talvez você entrou aqui com a convicção que você é Levi, que o mundo te odeia, que ninguém gosta de você. Eu tenho uma coisa para dizer: glória a Deus pela sua vida. Jesus é a resposta para a sua vida, porque Levi estava completamente abandonado pelas pessoas, mas Jesus enxergou o coração de Levi. Jesus investiu tempo, Jesus queria se relacionar e Jesus chama. E olha que legal, Jesus não precisou pregar, Jesus só falou: segue-me. Sabe por quê? Porque ele, como coletor, ele já trabalhava em Cafarnaum, provavelmente ele já observava o ministério de Jesus, o coração dele já queimava por Jesus, mas talvez aquela barreira social, aquela sensação de desprezo que muitas vezes a gente sente, Jesus ele foi lá e falou: Levi, segue-me. Mateus, segue-me. Eu fico pensando quantos aqui que estão assistindo a gente aí em casa ou aqui podem estar se sentindo assim. Eu sei que essa quarentena ela também traz algo para nós. Ela às vezes traz o nosso pior. É isso mesmo, o nosso pior. Porque são nos momentos onde nós somos confrontados, onde nós revelamos a nossa carne. É onde a nossa carne grita, irmão. E como ela grita? Mas nós podemos nos aproximar do trono da graça, crendo que existe um Deus, que é misericordioso, que existe um Deus que é cura, que existe um Deus que é libertação. Você pode se aproximar do trono da graça. Mas eu também quero falar para você que já congrega aqui. Querido, é tempo de arrependimento. Não dá mais para você entrar aqui nessa igreja. Já subiu aqui o pastor Sandro e ele falou sobre o encontro de Jacó e de Jesus. Depois veio o pastor Lucas e falou sobre Jesus e a figueira, o crente fake.
Querido, não dá para você entrar aqui nessa noite mais simplesmente com o seu corpo, ocupando espaço. É tempo de você entrar aqui com o seu coração e clamar por Jesus, em reconhecer a sua total dependência dele. Por mais que nós sejamos salvos, eu quero aqui falar uma frase de Agostinho de Hipona, que ele fala o seguinte: o mais incurável no meu pecado era que eu não me considerava pecador. E uma frase também de Jonathan Edwards, e essa vai bater, gente. O falso cristão parece limpo e claro aos seus próprios olhos. O verdadeiro cristão, ao contrário, conhece o seu próprio coração, sente que é um grande pecador. Sabe, queridos, Deus está chacoalhando a gente. Deus está nos chamando a um encontro. Deus está chamando e está levantando a noiva santa dele. Deus está levantando no meio de nós aqueles que irão sim participar desse último avivamento. Mas isso só vai ser real no nosso meio quando você se aproximar do trono da graça de Deus e vir em humilhação, vir se humilhando, dizendo: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Senhor, eu preciso de Ti. A palavra de Deus também vai falar que nós somos apenas barro. O tesouro que existe no nosso coração é apenas o próprio Espírito Santo em nós. Sabe, queridos, Jesus não foi só o Deus perfeito, Ele foi o homem perfeito. Quando nós enxergamos a sua vida, nós entendemos que Ele é o centro de todas as coisas. A mensagem que eu queria deixar aqui essa noite, eu não vou me alongar mais tempo, mesmo porque a gente não pode ficar muito mais tempo aqui. É para que você, nessa noite, renda-se a Jesus. Que nessa noite você sim, agarre Jesus como Jacó fez. Mas agarre Jesus dizendo: eu estou desesperado por você. Não dá mais, queridos. Não dá mais para a gente viver um evangelho fake. Não dá mais. A verdade é que a gente vive numa nação que, glória a Deus, ainda não temos perseguição. E por isso talvez a gente viveu meio acomodado. Mas o Espírito Santo, Ele hoje nos levanta a ser luz, nos levanta a permitir que nós sejamos instrumento. Mas antes Ele tem uma obra para fazer em você, para depois através de você. Eu queria convidar vocês a ficar aqui de pé.